do 194º dia. Jeremias 17. O pecado e o castigo de Judá. O Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para Deus Azerá, perto das árvores verdes, no alto dos morros e das montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. Pensamentos de sabedoria. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e, no fim, não passa de um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio, ele está num alto monte. Ó Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que Te abandonam serão humilhados, desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a Ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Jeremias pede a ajuda de Deus. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a Ti. Os outros me dizem: onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas, Senhor, eu nunca pedi que fizesses a desgraça cair sobre eles, nem pedi que passassem por tempos difíceis. Ó Deus, Tu sabes disso, Tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles. Acaba com eles completamente. O sábado, o Senhor Deus me disse: Jeremias, vá e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois, vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras. Diga isso aos reis, a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Diga que se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado.
que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos, não quiseram me obedecer, nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo o coração, que no sábado não carreguem nenhuma carga para dentro dos portões da cidade. Diga que guardem o sábado como dia sagrado e não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montarão cavalos, junto com o povo de Judá e de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles virão da cidade de Judá e dos povoados em volta de Jerusalém, e também do território de Benjamim, das planícies, das montanhas e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas e sacrifícios, ofertas de cereais e incenso e ofertas de gratidão. Mas, se não me obedecerem e não guardarem o sábado como dia sagrado, e se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém e ninguém poderá apagá-lo. Jeremias 18. O pote de barro. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. O povo rejeita a Deus. Portanto, eu, o Senhor, digo: perguntem a todas as nações se por acaso já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de haver neve nas altas rochas nos montes Líbanos? Por acaso secam as suas águas frias que correm montanha abaixo? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deviam andar,
eles tropeçam, não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Eles fizeram desta terra uma coisa horrorosa que será desprezada para sempre. Todos os que passarem ficarão espantados e balançarão a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos, como pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não os ajudarei quando a desgraça chegar. O plano para matar Jeremias. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Então eu orei assim: ó Senhor Deus, ouve-me e escuta o que os meus inimigos estão dizendo contra mim. Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que eu caia nele. Lembra que fui falar contigo em favor deles, pedindo que não fizesses nada contra eles enquanto estavas irado. Mas agora, ó Deus, deixa que os filhos deles morram de fome ou que sejam mortos na guerra, que as mulheres percam seus maridos e filhos, que os homens morram de doenças e que os moços sejam mortos na guerra. Manda que uma quadrilha ataque de surpresa as suas casas e que eles gritem de medo, pois cavaram um buraco para eu cair nele e armaram armadilhas para me pegar. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que eles fizeram para me matar. Não perdoes a maldade deles, não apagues o seu pecado. Joga-os no chão, derrotados. Trata-os assim, enquanto estás irado. 1 Tessalonicenses 3. Então, não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Pois, quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso, não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo estivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Agora, Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora, nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim, podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite, pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente,
para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Pai e Deus, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. 1 Tessalonicenses 4. A vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros, pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. A vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Deus descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras.